E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O filme da vez é de ação e fantasia chamado Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Então sem demora, vamos juntos para mais esse recap. Começamos vendo um motoqueiro nas estradas da Europa Oriental se aproximando de um local vigiado que logo vemos se tratar de um monastério. Seu nome é Monroe, um discípulo de uma antiga igreja. Logo se aproxima dele um homem chamado Benedict, líder do local. Então ele o pergunta sobre um garoto. Eles entram na fortaleza do castelo e Benedict diz que ele será seguro para o garoto. Monroe, porém, diz que só o santuário é capaz de dar segurança ao garoto contra o demônio e que o motoqueiro fantasma deve levá-lo até lá. Benedict não dá muito crédito a isso, pois o solstício de inverno irá findar. Depois chegará a hora da profecia e então depois disso ele afirma que o garoto não terá mais importância. De repente o castelo é atacado por vários mercenários comandados por um homem chamado Kerrigan, que procura pelo garoto. Monroe corre para ir atrás do garoto, que logo vemos estar fugindo com sua mãe chamada Nadia. E seu nome é Danny. Eles dois ficam encurralados, mas Monroe chega e derruba os mercenários. Ele então corre atrás dos dois dizendo que quer ajudá-los. Porém Nadia não confia nele e foge com seu filho, não permitindo que ele se aproximasse. Kerrigan encurrala o monge Benedict e pergunta sobre o garoto. Mas logo vendo que eles estavam saindo de carro, mata o monge e logo vai atrás dos dois. Monroe consegue ir seguindo eles, mas Kerrigan atira nele e faz ele sair da estrada. Porém antes que ele caia num penhasco, ele se vira e atira contra o carro, fazendo assim ele capotar. Após isso, uma voz nos conta sua história, dizendo que depois que fez um pacto com o demônio, sua vida mudou completamente, onde ele adquiriu um poder de um ser antigo e muito poderoso que o possuiu e que na presença do mal ele se transforma e devora as almas dos perversos. Ele então afirma que você não vai querer ficar na frente de um julgamento do motoqueiro fantasma. Vemos então se tratar de Johnny Blaze, que atualmente está fugindo de todos da sociedade, para que o mal não o perseguisse mais e tomasse controle dele. No entanto, não tem esconderijo para ele, pois logo Monroe o encontra. Johnny, porém, o surpreende e pergunta quem ele é. Monroe diz que seus irmãos morreram e que só ele está ali por intervenção divina, pois caiu de um penhasco, mas graças aos galhos de uma árvore que o seguraram, ele está vivo ali. Monroe conhece muito de Johnny e também sobre o motoqueiro fantasma, onde tal ser não gosta muito da luz do sol. Johnny tenta ir embora, mas Monroe questiona sobre ele ter tentado controlar o ser, mas não ter conseguido. Isso irrita Johnny, mas Monroe pede ajuda dele, dizendo que em troca o ajudaria a ter sua alma livre de volta. Monroe diz que é uma razão para que ele estivesse se escondendo ali, então fala que precisam salvar um garoto. Johnny então é irônico, dizendo que não salva pessoas. Monroe, porém, fala que o mesmo homem que amaldiçoou Johnny quer o garoto. Então pede para que Johnny deixasse o motoqueiro fantasma assumir o controle do corpo, assim ele o levaria direto ao garoto. Ele então afirma que em troca o ajudará a se livrar da maldição do motoqueiro com a igreja que ele está, que é muito antiga e tem o poder para fazer tal coisa. Em outro local, Nadia toma café quando logo um homem se aproxima dela querendo outra coisa, pois diz que percebeu ela olhando para ele, dizendo ser um homem que tem muito dinheiro. Quando de repente Danny chega e assusta o homem, chamando Nadia de mãe. Assim logo o homem se levanta para sair, mas ele não percebe que Danny tem a mão leve e roubou sua carteira e aliança para poder terem dinheiro por alguns dias. De volta ao carro, os dois não percebem, mas estão sendo vigiados por Kerrigan e seus homens. Ao anoitecer, Johnny planeja permitir que o ser dentro dele reapareça, mesmo depois de muito tempo não permitindo isso. Nesse momento, enquanto Nadia dirige seu carro, percebe alguns inimigos na sua cola. Eles conseguem tirar ela da estrada e bater seu carro contra um muro. Monroe aguarda algo acontecer quando logo percebe que o motoqueiro fantasma conseguiu assumir o controle e em seguida se dirige para a cidade, e Monroe somente observa a saída dele. Kerrigan afronta Nadia e diz que levará o filho dela, então eles batem em Danny e o deixam desacordado. Kerrigan não deixará Nadia viva, quando de repente um barulho os amedronta e logo veem que é o motoqueiro fantasma que vem com tudo e para bem no meio deles com sua moto em chamas exalando muito calor. Os homens temem e apontam suas armas para o ser que tem o crânio em chamas e suas roupas queimadas, enquanto o motoqueiro fica parado só olhando para eles e segurando sua corrente. Kerrigan então ordena que atirem e o primeiro que faz isso é morto pelas correntes, virando pó na hora. Já o outro repensa em atirar, mas o motoqueiro, sentindo fome, o agarra e o destrói. Enquanto isso, uma gota de sangue cai do rosto de Danny e ele acorda. O motoqueiro, percebendo isso, vai na direção do garoto, que mostra não ter medo dele. Kerrigan e seu capanga atiram granadas no motoqueiro e explodem um carro junto com ele. Em seguida, os homens saem do local, deixando Nadia e o motoqueiro para trás. No outro dia, Johnny acorda no hospital. Ele pega alguns remédios e sai do quarto antes que os policiais vão questionar sobre o que aconteceu na noite anterior. Ao sair, Johnny vê Nadia. Ela acha ele familiar, mas não o conhece de cara. Ela sai logo e Johnny a segue. Em outro local, um homem sai de um trem. Ele recebe a ligação de Kerrigan, que começa a exigir mais do que foi cobrado pelo serviço, pois o acordo não avisava que haveria um ser aterrorizante com a cabeça pegando fogo. Com isso, o homem conhecido como Mephisto, sabendo de quem Kerrigan está falando, ele pede para falar com Danny, e fala uma outra língua para ele em seu ouvido. Quando termina de falar, Danny grita e desmaia.
Mephisto diz a Kerrigan que fez algo no corpo do garoto, que instalou um tipo de defesa e agora o motoqueiro não vai mais conseguir rastreá-lo. No entanto, conhecendo o cheiro de Kerrigan, ele ainda corre perigo e diz que ele continue se escondendo. De volta ao estacionamento do hospital, Johnny vigia Nadia, que tenta roubar um carro. Notando que está sendo seguida, ela se esquiva da vista dele e o surpreende por trás. Ela o pergunta quem o enviou, e o ameaça mesmo sabendo que ele não morrerá, pois sabe que o ser está dentro dele. Johnny então diz a ela que ela não pode confiar nele, mas se ele não pegar o garoto, ele morrerá eternamente e então precisa ajudá-la. Nadia, não tendo a opção, pergunta se ele ainda pode rastrear o garoto, mas Johnny diz que não mais. Ele então vê no olhar dela que ela sabe mais sobre isso tudo, mas Nadia não fala e decide ir embora. Johnny vai com ela e já dentro de um veículo ela conta o que está acontecendo. Onde depois de um serviço fracassado com Kerrigan, ela para escapar pula do terceiro andar de um prédio, mas se machuca feio e começa a se engasgar com o próprio sangue. Então, não querendo morrer, Mephisto aparece para ela e propõe um trato, no qual ele geraria um filho nela, porém ele seria destinado para o mal. Entendendo isso, Johnny vai com Nadia até um conhecido dela, que dirige um ringue de lutas clandestinas. Antes disso, Johnny explica que o demônio tem pouco poder na Terra, mas fica forte usando seus emissários, através dos pactos que faz com as pessoas a seu favor. Danny está dentro do carro, sendo levado por Kerrigan, quando ele salta para a direção e faz o carro perder o controle. Rapidamente então ele coloca o cinto de segurança e logo o carro capota batendo na mureta de proteção da estrada. Danny então sai do carro e corre. Momentos depois, Kerrigan e seu capanga saem também e começam a persegui-lo. Mais à frente, o garoto cai num buraco e machuca o pé. Sem mais poder fugir, ele então é pego por Kerrigan. Um casal de viciados que acampavam nas proximidades, observando aquilo, perguntam o que faziam ali. Kerrigan, vendo que eles tinham um carro, rouba deles e seguem para seu destino. Johnny, dentro do carro, começa a ter delírios, onde o ser que habita nele quer sair a todo custo. Ele fala para Nadia que quando chegar ao local, o motoqueiro que não tem consciência e sim só fome, vai aparecer e diz para ela que o motoqueiro a vê como Kerrigan ou qualquer outro de seus capangas, no qual isso não é bom para Nadia. Ela porém diz que não tem medo de Johnny, mas ele a fala que deveria, pois ela não poderá enfrentar o motoqueiro fantasma. Chegando à arena de lutas, vemos o conhecido de Nadia. Ela entra escondida e junto com Johnny confronta um criminoso. Isso não é uma boa ideia, pois o ser dentro de Johnny sente o cheiro da maldade que ele já fez em sua vida inteira e quer desesperadamente sair para devorar a alma dele. Vendo aquilo, Nadia fica assustada e Johnny quer resposta se não deixará o motoqueiro sair. O homem, temendo o ser, diz que Kerrigan está numa pedreira montando um exército. Nadia então diz conhecer o local e chama Johnny, mas ele sai matando os capangas que aparecem na sua frente. E atraído por sua moto, sobe nela e vai numa frenesi absurda, se transformando e indo em direção ao local. Já na pedreira, um homem chamado Toma chega e mostra seu arsenal para Kerrigan. Ele pede 4 lançadores de míssil teleguiado e alguns homens, dizendo que enfrentaria apenas um homem e é tido como louco. Nadia conseguiu chegar ao local e encontra seu filho dentro de uma cabine. Ela tenta tirar Danny dali, mas o capanga de Kerrigan chega e a joga contra o chão. Eles então escutam que o motoqueiro fantasma chegou ao local. Com isso, Nadia aproveita a distração e atira nele com sua arma. No lado de fora, o motoqueiro está chegando. Logo, Kerrigan pega seu míssil teleguiado e atira, acertando em cheio no motoqueiro. Mas eles não têm muito o que comemorar, pois isso não adiantou de nada e ele começa o ataque. Com suas correntes, ele mata vários mercenários num simples tocar. Ele então parte com uma grande velocidade para cima de um deles, que desesperadamente atira na boca da caveira, sem saber do perigo mortal que corre. Quando então logo o motoqueiro devolve todas as balas que engoliu, agora em um estado derretido, matando o capanga na hora. Kerrigan é atacado, mas por pura sorte escapa, atirando um outro míssil contra o motoqueiro, que dessa vez fica furioso. Ele então, querendo ser mais rápido e destrutivo, entra na máquina de mineração. Então invoca uma transformação, fazendo com que toda a máquina fosse tomada pelas chamas do seu poder. Ele começa novamente o ataque, destruindo tudo e matando todos os mercenários, assim o deixando satisfeito. Kerrigan, ainda vivo, vê Nadia levando seu filho e quando ele ia atirar, o motoqueiro agarra sua perna com as correntes e o puxa. Ele está prestes a eliminar Kerrigan, porém, tendo uma ligação forte com Danny, o sente. Então decide seguir o garoto, deixando Kerrigan meio vivo. O garoto, porém, também percebe que o motoqueiro está vindo e avisa sua mãe. Quando então Nadia é logo surpreendida por ele, que a puxa para fora do carro. Em seguida ele se prepara para devorar a alma dela, mas Danny de alguma forma manda que ele parasse com aquilo e largasse sua mãe. Surpreendentemente ele faz isso e vai em direção a Danny, que aparenta não ter medo algum dele, que mostra ter algum poder sobre o motoqueiro. Onde logo vê sua chama se apagando, dando novamente lugar a Johnny, que toma de volta o controle. Já pela manhã, em uma lanchonete, Johnny traz o lanche para Danny enquanto Nadia abastece o carro. Johnny fica surpreso pelo fato das feridas de Danny terem se curado estranhamente. Nadia retorna e questiona para onde iriam agora. Johnny então fala sobre ter se comunicado com Monroe e queria encontrá-los na estrada. Johnny diz que Monroe falou que o perigo iria passar logo e que depois disso o garoto poderia ir a um lugar sagrado e seguro. No local da destruição deixado pelo motoqueiro, Mephisto chega e encontra Kerrigan, que já está quase morto, esmagado pelos destroços. E tendo um trato com aquele demônio, não tem outra escolha.
Mephisto se aproxima e toca no peito de Kerrigan, lhe transferindo vitalidade novamente e com muita força levanta os destroços. Kerrigan ressurge como um novo servo do mal, com cabelos brancos e uma pele tóxica, tendo agora o poder da escuridão ao seu favor, onde em tudo que toca será corroído e destruído. Vendo que tem esse poder, Kerrigan ataca um dos paramédicos e destrói todo o corpo dele. Na estrada, Johnny e Danny estão conversando na carroceria do caminhão, quando logo Monroe chega e segue o caminho com eles. Momentos depois, eles são levados para entre alguns montes cheios de cavernas. Monroe então o leva para o líder da igreja deles, um homem chamado Metóditos. Em seguida, eles são separados, e Johnny vai com Monroe obter respostas e se livrar do mal que tem nele. Johnny pergunta o que é esse ser que está dentro dele. Então Monroe revela que o ser se chama Zaratos, um anjo com um espírito originalmente de justiça que foi enviado para proteger os homens. Porém, ele foi enganado e capturado, levado ao inferno e corrompido por toda a maldade da humanidade. Isso o deixou incapaz de fazer sua missão, que era proteger os inocentes, e agora enlouquecido passou a punir os culpados e com isso se tornou um espírito de vingança. Johnny pergunta se ainda existe o espírito de justiça nele. Monroe diz que talvez. Ele diz que é difícil reverter o que Mephisto fez, então eles começam um ritual onde Johnny confessa que fez o pacto por ganância, pois não queria perder seu pai, então depois eles ceiam. Monroe diz que Johnny irá para um local onde ele não poderá ir junto. Lá, Johnny entra em uma das cavernas e é trancado. Ele é banhado por uma luz ofuscante e o motoqueiro Zaratos zomba do que estão fazendo. Mas momentos depois, Johnny acorda e percebe que algo está diferente em seu corpo, como se estivesse se livrado daquilo. Ele sai feliz procurando por Monroe, dizendo que funcionou, porém ao sair da caverna não encontra ninguém. Quando de repente ele escuta gritos e pedidos de ajuda de Nadia vindos de algum local dentro da caverna. Então rapidamente ele retorna e encontra Monroe, Danny e Nadia imobilizados pelos monges da igreja. Metóditos diz que há poder do mal na vida do garoto e então precisam eliminá-lo. Johnny também é facilmente imobilizado e não pode fazer nada. Logo Metóditos manda prender todos e em seguida leva Danny para um sacrifício. No entanto, na hora dele usar sua espada contra Danny, Metóditos sente a presença do mal e vemos se tratar de Kerrigan, que ataca e mata todos os homens, e também o líder Metóditos, deixando todos como se fossem fossilizados. Momentos depois, Johnny e os outros conseguem sair de suas prisões e não encontram Danny. Johnny pergunta a Monroe o que Mephisto quer com o garoto. Monroe explica que o menino deve ter 13 anos para realizar o ritual no derradeiro dia do solstício de inverno, quando os planetas estiverem alinhados. O ritual que Mephisto planeja é transferir sua essência para o corpo do garoto, pois no pacto que fez com Nadia lhe dá o direito do filho dela. Então colocou seu poder armazenado no corpo do menino para que quando ele estivesse pronto, se fundisse ao corpo dele e assim ser o mal em pessoa com todo o seu poder, e mais nada da alma de Danny. Eles ficam preocupados com o que pode acontecer com Danny, mas Johnny, mesmo não tendo mais o poder de Zaratos, decide ir atrás dele. Monroe tem a ideia de onde eles possam ter ido, uma cidade chamada Uzaki, conhecido por ser um ponto mais longe do paraíso. Então eles vão pegar algumas armas para combater aquele mal. Logo vemos Kerrigan chegando no local, que fica na Turquia. Mephisto recebe o seu servo, que traz o garoto da profecia, e Danny se mostra não ter medo de tal entidade. Eles então vão para dentro aguardar a hora da profecia. Enquanto isso, Mephisto conversa com Danny e diz que o corpo em que está não pode usar seu poder completo, pois é um corpo mortal. Mas Danny, que é só meio humano, pode abrigar todo o poder dele e usar como quiser. Sendo que já tem uma parte dele, que por isso foi capaz de deter o motoqueiro fantasma antes. Após isso, ele usa um tranquilizante em Danny para ficar desacordado até a hora da cerimônia. Em seguida, vemos Johnny, Nadia e Monroe que estão vigiando o local em que Danny está guardado. Eles observam que muita gente importante, influenciadores e políticos poderosos, servos do demônio, estão chegando. Monroe diz que se Mephisto conseguir completar o ritual, ele será o novo rei do mundo e assim a escuridão cairá sobre a terra. No final do dia, já ao anoitecer, Mephisto leva Danny para a arena e inicia o ritual, onde pela manhã não existirá mais o inocente Danny. Nadia atira em alguns mercenários enquanto Johnny e Monroe conseguem entrar no local. Monroe diz que vai distrair os servos de Mephisto e pede para que Johnny, que enquanto isso pegasse o garoto e corresse. Johnny vai e os encontra. Ele percebe que o ritual está funcionando e Danny já está se perdendo. Monroe invade a arena e começa a atirar nos servos que cantam o ritual. Mephisto e Danny despertam do transe e percebem o invasor. Já Johnny chega por trás de Mephisto e lhe dá um soco. Ele então tenta pegar Danny, que estava em parte possuído pelo mal, mas não consegue. Mephisto, vendo Johnny, o empurra para longe usando seu poder. Monroe, enquanto isso, é pego por Kerrigan, que o agarra e começa a corroer o seu corpo. Mas antes de ser destruído, dá uma cabeçada em Kerrigan, finalizando assim sua existência. Johnny é cercado e sem o poder de Zaratos, não pode fazer nada, só aguardar o seu fim que se aproxima. Sendo agarrado por Kerrigan, que planeja fazer o mal contra ele lentamente. Danny, vendo isso, decide se aproximar de Johnny, que diz que ele pode ser melhor que isso, que pode usar para o bem e o poder que lhe foi imposto. Então, confirmando com Mephisto o poder que era compartilhado entre os dois, Danny devolve Zaratos para o corpo de Johnny, transferindo através de sua boca o fogo da justiça. Mephisto então fica irado com o que acabou de ver. Após isso que Danny fez, Johnny começa a se transformar novamente.
Até mesmo sua moto volta à vida com as chamas lhe conduzindo. Mephisto pega Danny e sai do local enquanto Johnny assume a forma do motoqueiro e derrota todos os inimigos que o cercavam de uma só vez. Depois disso ele pega sua moto e persegue Mephisto. Na estrada o motoqueiro fantasma os alcança. Logo ele pula em cima de um caminhão e o transforma. Mais atrás Nadia se aproxima vendo o que aconteceu em sua frente. O motoqueiro se choca com um dos carros e o tira da pista. Nadia se desvia do caos, porém Kerrigan salta para seu carro e quebra o para-brisas apenas tocando com seu dedo podre. O motoqueiro continua sua busca por Danny, mas percebe que Nadia está correndo perigo. Então usa sua corrente e puxa Kerrigan para ele. Kerrigan tenta corroer as correntes, mas não consegue. Logo o motoqueiro o agarra e salta para fora do carro com ele, caindo em cima do carro de Nadia. Eles têm uma luta intensa em cima do capô do carro enquanto Kerrigan usa sua escuridão. Ele então insulta o motoqueiro dizendo que nunca teve medo dele. Isso foi um erro, pois rapidamente o motoqueiro consegue se erguer e usa seu poder de julgamento e o lança para debaixo do carro, assim o derrotando de vez. O motoqueiro fantasma chama sua moto e sobe nela. Em seguida ele volta a perseguir Mephisto. Mais à frente ele usa suas correntes e agarra a parte de baixo do carro e o puxa. Com isso o faz perder o controle e sair da estrada, capotando várias vezes. O motoqueiro fantasma desce da moto e se aproxima de Mephisto. Ele então o agarra e atemoriza o mal, pois agora está com o poder pleno do anjo Zaratos. Mephisto então diz a Johnny que ele foi o pior pacto que já fez. Porém, não se importando com o que Mephisto fala, o motoqueiro o lança para cima e com suas correntes o agarra e o joga para as profundezas do abismo, onde seu corpo mortal é queimado e destruído. Com isso, o motoqueiro fantasma enfim fica satisfeito. Em seguida, ele escuta Nadia chamando por Danny, que ainda está no carro em chamas. Ele, reconhecendo seu verdadeiro propósito, que é ajudar os humanos, vai até Danny e o pega. Depois o leva para Nadia, que, desesperançosa, chora a perda de seu filho. Johnny então volta à sua forma humana e lamenta a perda do garoto junto com ela. No entanto, ele começa a sentir forte dentro de si o anjo Zaratos, na qual Monroe falou. Então sua mão começa a emanar chamas azuis e isso conforta Johnny, que fica feliz em sentir uma presença tão agradável. Sendo guiado a fazer algo, Johnny toca no rosto de Danny e as chamas trazem de volta a vida o garoto. O filme então termina com os três felizes com a vitória. E após isso, em sua nova jornada, Johnny Blaze vaga por aí, com sua nova e pura transformação com chamas azuis do motoqueiro fantasma. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!